Olá, bem-vindos ao SmartCast. Estamos num ambiente para discutir sobre tecnologia e inovação, com foco em comunicações unificadas, colaboração, engajamento do cliente, engajamento do cidadão hoje aqui, olhando muito para inteligência artificial e como a gente pode agregar cada vez mais nesse cenário de inovação para o poder público e privado. Então, eu sou Aloysio Melo, CMO da Smart Space, estou aqui com a presença de Ari Vilhena, CEO e fundador da Smart Space, e hoje a gente vai conduzir um papo com Paulo Bispo, da Prefeitura de Salvador, e com Bruno, da Prefeitura de João Pessoa, sobre um tema que interessa a todo mundo, né? Principalmente a quem está no poder público, né? Principalmente a quem está no poder público. E mais ainda nós cidadãos que queremos melhor serviço. Então, vocês vão ser chacoalhados hoje. Vocês são os responsáveis agora, viu? Então, como eu disse, hoje a gente tem a participação especial aqui de Paulo Bispo, diretor de comunicação digital da Prefeitura de Salvador. Paulo foi indicado na premiação social MediaGov em 3 categorias de 2023. Parabéns, viu, Paulo? E é um dos 5 publicitários baianos citados por Nizanganais como possíveis referências para o futuro. Então, mais uma vez, parabéns, viu, Paulo? Por favor, se apresenta, Paulo. Fala um pouquinho aí de como foi esse processo, o que é que significa esse prêmio para vocês. Tá. Primeiro eu quero agradecer a Smart Space pelo convite, Ari, Aloysio, também está aqui na presença de Bruno. É bacana a gente discutir, dialogar, principalmente a gente que vem do setor público, falar sobre a importância da comunicação, não só para avisar sobre as coisas que a gente está fazendo na gestão, mas também conscientizar, né? Acho que o principal papel da gente é esse. Eu estou na Prefeitura de Salvador já há 6 anos. Antes eu trabalhava só na parte criativa de conteúdo. Na verdade, essa semana eu fiz 2 anos e meio como diretor de comunicação digital. É um trabalho muito complexo, né? Porque a gente pensar como Salvador é uma cidade que infelizmente é muito pobre, então comunicar para uma população dessa é um desafio enorme, que a gente utiliza a comunicação tradicional, mas eu acho que hoje o trabalho da comunicação digital a gente conseguiu atingir assim de uma outra forma a cidade, tanto que a gente terminou virando uma referência para algumas outras prefeituras, a gente recebe gente para lá também. Enfim, estamos aqui para conversar sobre isso e espero que a galera goste também. Maravilha. Vai gostar sim. E nosso outro convidado é Bruno Crispim, diretor de tecnologia da Prefeitura de João Pessoa, né? E, enfim, tem esse mesmo desafio com você, por favor, Bruno, se apresente. Queria agradecer vocês o convite, né? Por estar do lado da referência, né, no assunto. Então, discutir os desafios que a gente tem pela frente para melhorar a comunicação entre os cidadãos. Eu sei que a gente acompanha aqui de João Pessoa, porque a gente tem feito um trabalho em conjunto com o Bruno. Temos o prazer de ser fornecedor de algumas das soluções que ele usa no Omnichannel, mais que nas mídias sociais, né? Mas eu queria entender, você já está há 6 anos, mas é uma história, né? Salvador já virou destaque e outras prefeituras buscam esse exemplo. Qual o grau de maturidade você está, não só nos canais de mídias sociais, ou se tem algum que se destaca, usa o WhatsApp, só para a gente entender esse contexto, a gente fazer esse desenho melhor para o público aqui. Massa. Hoje o trabalho da Prefeitura, quando já há 6 anos nesse processo de mudança, eu já estou desde a época que a Semineto era o prefeito, e aí Bruno Reis era vice-prefeito de Neto e assumiu como prefeito, né? Nesses 2 últimos anos, 2 anos e meio, a gente viveu esse processo de pandemia que eu acho que foi uma coisa que foi um período terrível, mas auxiliou muito no processo de comunicação. A gente ficou muito mais próximo, né? Porque as pessoas precisavam ser avisadas sobre em que fase estava a vacinação, ou como avisar também pessoas que eram descrentes da vacina ou queriam escolher vacina. Eu acho que isso trouxe, a gente tentou simplificar ao máximo para atingir mais pessoas. E com isso, hoje, logo no início, a gente fez um cálculo lá para ver de que forma a gente conseguia transformar o Instagram da Prefeitura alcançasse mais pessoas. Então, dessa forma, eu acho que hoje o principal canal da Prefeitura hoje lá, pensando em digital, é o Instagram. Hoje o Instagram da Prefeitura ele é o mais seguido, não só no Brasil, a gente fez um estudo
a gente está até tentando validar com o Grupo Meta, ele é o Instagram mais seguido em instituição pública de prefeitura no mundo. Ah, que bom. Então, é um dado que a gente se orgulha, mas mais do que isso também a gente pensa a importância de como utilizar aquilo para alcançar as pessoas. A gente também está trabalhando agora um trabalho voltado para o WhatsApp. A gente estava até comentando aqui no bastidor a importância, porque muita gente não tem acesso à internet, né? Aí eu acho que o WhatsApp é esse meio. O WhatsApp é uma coisa quase que universal. Então a gente está utilizando esse processo inicialmente para como comunicar com essas pessoas, de que forma a gente consegue comunicar. Na verdade, a gente está utilizando inicialmente núcleos, né? Por informação sobre a questão da Cefaz, do IPTU, ou um público, a gente fez uma vacinação antirrábica, agora a gente pegou o público de pessoas que castravam seus animais. Então a gente está indo aos poucos crescendo nisso. Só para complementar minha pergunta aqui, então são 2 canais, né? Sendo um bem mais desenvolvido, que é o Instagram aí, que mídia social a gente tá falando, não é um canal de comunicação puro, entrando para o WhatsApp, que é um meio de mensagem, troca de mensagem, mas o quanto desses serviços, tanto no Instagram quanto outros, são serviços que são executados pela prefeitura versus o que é comunicado somente, né? Assim, você pode usar ambos para vender, para, sei lá, para abrir um chamado, tal. O quanto disso é dedicado para troca de informação, literalmente abrir um protocolo, ou é só comunicação? Em que fase você está nesse processo? A gente, no Instagram principalmente, a gente criou uma base de proximidade com os assessores e secretarias, que, por exemplo, tem uma base inicial de pessoas que produzem conteúdo, e uma parte que faz interação, que essa galera que faz interação, quando recebe qualquer chamado, por exemplo, meu poste da minha rua está apagado, a gente envia para a assessoria. Isso via mensagem, lá no... Direto no Instagram. Ou direct ou isso, direct ou seja, na página. Não tem um processo formal ainda, é via o próximo. Beleza, via direto. Mas já faz, já recebe demandas por esses meios. Sim, okay. Hoje, praticamente, o processo é muito rápido também, né? Porque as assessorias já estão acostumadas a receber buraco, iluminação. Tanto que eu brinco assim, às vezes, quando eu vou em palestra, eu digo, às vezes a pessoa fala assim, a minha prefeitura não resolve nada na cidade. A luz está desligada lá, mas você não reclama que a luz está desligada e quer que resolva. Então, só para eu entender, a interface que responde ainda são as assessorias de comunicação de cada secretaria. Não tem, vamos dizer assim, uma linha de trabalho mesmo, um profissional, um analista que está lá atrás, que é responsável pela luz, que responderia. Tem uma interface aí fazendo essa tradução, né? Isso, A gente recebe, a gente manda para a assessoria, e aí a assessoria já vai para a parte operacional, digamos assim, da iluminação. Não tem um registro de processo, nada disso. Né? Tá quase a Inquisição já aqui. Não, mas é bom para que todo mundo entenda para onde a gente vai chegar mais na frente. O que eu estou querendo trazer de alguma forma é como você transformar isso em dados futuros, né, para registrar, para você ter uma gestão, né, Bruno, pensando mais na frente. Então, esse grau de maturidade responde, é eficiente, parabéns, seja por qualquer meio que for, qualquer forma, você respondendo é o que eu quero como cidadão, né? Eu quero a resposta. Então, se você vai melhorar para ter uma pessoa da área de recursos hídricos lá para tomar conta de segurança específica, é outro estágio, mas nesse primeiro momento, parabéns. Tem algum plano de integrar esses meios de mensagem com alguma coisa, tipo um CRM por trás que registre essas informações? Vocês têm plano de fazer isso? Hoje o processo vem desse momento do WhatsApp, né? Com essa ferramenta do WhatsApp, depois que foi validado, autenticado o número, esse processo inicialmente é muito próximo a isso, né? A gente vai ter o número da pessoa, a gente vai ter o nome, e aos poucos a gente vai consolidando esses dados. Essa pessoa entrou em contato pelo WhatsApp. Aos poucos a gente vai conectar isso com o Instagram, com o Facebook, com outras ferramentas que também são conectadas, o e-mail. E até os canais tradicionais aí de voz. E aí, Bruno, qual o grau de maturidade da nossa Prefeitura Municipal de João Pessoa? A gente já está bem evoluído, né, nesse aspecto. No primeiro ano foi um desafio, né, mas a gente conseguiu fazer o mapeamento dos processos, né, e das demandas. Hoje a gente está
a prefeitura toda conectada. Então, desde uma lâmpada ou uma praça que vai ser limpa, tudo é montado através de uma jornada, né? Maravilha. Que começou pela implantação de uma plataforma de comunicação interna, né? Certo? Então, desde o licenciamento totalmente online, o licenciamento, até... Quando você diz o licenciamento, você vai pedir uma certidão lá, você já protocola, né, o processo. E agora a gente está ligando a parte do Omnichannel, que é a parte de URAs, né, chatbot, né, que é a entrega em si com a população, você conseguindo interagir diretamente com eles. Então hoje a gente já consegue, através da base de dados que a gente tem da vacinação, que foi, vou pegar o gancho do que falou, foi uma herança da pandemia, mas que tornou muito mais fácil você direcionar e comunicar. Conhecer o cidadão, né? Conhecer o cidadão. Então hoje a gente tem capacidade de mandar 360 mil mensagens via WhatsApp para a população e classificando ela e identificando. Por bairro, talvez? Por bairro, por idade, campanha, qualquer situação. A gente já resolve, né? Então a gente já fez eu acho que a gente já fez mais de 10 campanhas dessa, classificando e direcionando o público-alvo. E a fase que a gente está agora é uma fase de ver toda essa camada integrada. Então, entendi. O final agora realmente é o cidadão. Então, a gente conseguir chegar nele e dizer assim, olha, até antecipar certas coisas. Pode dizer, vou dar um exemplo. A gente fez um processo de regulação, né? A gente montou um prontuário eletrônico único na prefeitura e eu tenho toda a parte de regulação e o paciente tem um exame ou uma consulta para ser feita. Como é que funcionava? Ele poderia esquecer. Então, hoje a gente já está pensando em diminuir o abstencionismo utilizando a ferramenta de comunicação. Aumentar a eficiência da saúde. E lembrar, olha, daqui a 2 dias você tem uma consulta, você vai realmente? Aí se ele disser, não vou poder ir. Aí eu pego alguém que está na minha lista de espera e digo, tira esse cara que não vai poder ir e coloca essa pessoa aqui. Aumentando a eficiência. E vou aumentar a eficiência e vou diminuir o custo da máquina, da prefeitura. Né? E você tocou num ponto no início da sua fala aí, Bruno, que eu acho que complementa o que Paulo falou aqui também. Você disse que iniciou esse projeto pela entrega da comunicação interna, né? Então, exato. Quando vem essa demanda, mesmo que seja uma demanda de fora para dentro, né, do cidadão para a prefeitura, então como é que eu faço isso chegar no responsável que vai executar essa tarefa? Isso aí é uma importante. Então não basta ter somente os canais de comunicação, claro, no primeiro momento excelente, né, Paulo, dar essa resposta, mas tem que dar a resposta resolvendo o problema, né? Puxando esse gancho aí, como é que vocês estão lá na Prefeitura de Salvador? Já existe essa conexão entre processos internos e esses canais digitais que você atende o cidadão? Hoje a Prefeitura tem uma secretaria, a CEMIT, né, que é a Secretaria de Tecnologia, que também, em parceria com a gente, está buscando esse processo com o que ele está falando do WhatsApp, mas essa questão de processos é bem evoluído. Inclusive, acho que foi essa semana que o prefeito anunciou em relação à abertura de empresas. Hoje, Salvador é uma das capitais que é mais rápido você abrir empresa. Acho que 4 horas você consegue abrir uma empresa. A velocidade disso, de informação, de resolver problemas, essa parte mais burocrática, digamos assim, né? A ideia é nesses próximos anos a gente conectar tudo isso, tipo assim, quem entrou em contato com a ouvidoria também tem a mesma informação na rede social, tem a mesma informação do WhatsApp, e aí você consegue conectar, inclusive até para melhorar as demandas como futuro. Quais são os pontos que acontecem mais problemas? A gente lá pela rede detectou uma coisa que é muito difícil, porque tem muito roubo de fio, e aí as pessoas falam assim, toda hora o poste da minha rua tá queimando. Aí acha que o problema é que a prefeitura instalou uma coisa que está queimando toda hora. Mas na verdade, instala hoje, no dia seguinte o cara vai lá, rouba o fio e queima toda a rua.
Aí a gente terminou tendo que fazer um processo, todos os pontos que são isso, para fazer uma ação, uma operação com a polícia, que já é do governo. Já demanda vigilância também, né? Aí você percebe que é uma coisa que vai sincronizando. Aí já é a informação da ouvidoria junto com a informação da rede. É a correlação de eventos aí que tem que ser feita, né? Então, assim, só para deixar claro aqui, quando a gente fala de omnichannel aqui, que é o que a gente está oferecendo, é justamente esse sonho de integrar todos esses canais para que a demanda, que independente de qual canal a pessoa escolheu, se foi pela ouvidoria, se foi pelo site, se foi pelo WhatsApp, quando ele falar da próxima vez com a prefeitura, a informação dele vai estar lá. E todos esses canais estão juntos, né? Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer com o Smart Space, é preparar as empresas, né, bancos, enfim, todos os nossos clientes, órgãos públicos, para que, independente do canal que o cidadão ou o cliente queira falar com a organização, ele chegue no mesmo ponto de contato, que é o ideal para você responder. E além disso, aí eu vou para o estágio de maturidade da Prefeitura de João Pessoa, viu, Luiz? Que lá a gente tem feito parte desse processo, não é só a gente, tem outras empresas que fazem tudo isso, que constroem esse ecossistema, mas nós temos a parte da camada de comunicação integrada a outras plataformas que a Prefeitura já usa. Então, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde, foram construindo esse processo digital, né, paperless, sem papel, que é uma coisa que a Prefeitura daqui fez logo desde o início, tem investido muito em tecnologia, e aí quando você une o que você tem sucesso, já que são os canais de comunicação, com esse trabalho interno, você cria um fluxo até a pessoa que vai resolver provavelmente aquilo usando, né, um fluxo, como ele diz, a jornada, e essa jornada ela retorna para quem demandou algum andamento, algum retorno, se foi feito, se o cabo parou de ser roubado, se o buraco foi tapado, se a iluminação foi corrigida. Então é essa ida e volta que depende não só dos canais de comunicação, mas também dos meios que você precisa para chegar na pessoa que resolve e essa pessoa retornar todo esse caminho até quem demandou, né? Então, só para a gente ficar claro e para o ouvinte também que está escutando a gente aqui, para entender que não existe modelo perfeito, nem empresas privadas que estejam com tudo isso pronto, né, Luiz? A gente vê nos nossos clientes. Cada um começa por onde tem mais facilidade, né? Onde está doendo mais às vezes para resolver. Então, assim, você teve sucesso lá com a pandemia com o Instagram, o outro já vai ter com o WhatsApp. Recife é um caso, a gente teve com a Prefeitura de Recife, é fantástico o WhatsApp, mas eles não têm, estão desenvolvendo junto com como vocês estão, essa estrutura de back-office aí para dar vazão às demandas que geram. Porque assim, não adianta você dizer, ó, o que é que você está precisando? Eu não vou dizer o nome de uma empresa aérea que eu sou cliente aqui. Manda aí o cara do call center, ó, eu já mandei lá para dentro, mas ninguém resolve. Assim, acontece. Então, o que é que eu faço? Eu sou bem atendido pelo contact center, o cara do WhatsApp me responde bem, tudo. Mas ele disse, ó, infelizmente eu estou frustrado também, porque lá dentro eu mando e cai num buraco negro, né, certo, Bruno? Mas isso aí também a ferramenta própria Omnichannel demonstra isso. E aí você tem até aquilo que você no público ia observar em 6 meses, você passa a observar em 15 dias. Porque você tem a informação. Tem alguém gritando também, né? Tem, exatamente. Então antes você não via nem quem gritava, você não via né? nem quem gritava, não. Só que agora não. Agora você tem transparência. E até você pode até medir isso. Qual o nível de satisfação, e você vai ter locais que estão muito satisfeitos, como locais que estão muito insatisfeitos. Até no início aqui, a gente estava tratando até de uma insatisfação. Eu estava falando de determinada coisa que foi resolvida rápido e determinada coisa que foi resolvida. Você vê, imagina que essas ferramentas são interessantes, que você está dizendo aí. Você não precisa esperar a pessoa gritar. Tem os termômetros lá da ferramenta, né? Que mostram o nível de insatisfação. Tá lá vermelho, ó, o bairro tal, então, lá na Barra tem a turma tá injuriada lá porque fechou para fazer a procissão lá da lavagem do carnaval. Do carnaval, ó, não pode o trânsito parar aqui. Houve uma reclamação maior. E aí você diz, ó, pessoal de trânsito, vamos melhorar isso na próxima vez, planejar melhor, ajuda até no planejamento. Fazer uma campanha antes, né? Eu acho que os pontos que os três estão comentando aí, o que na prática traz de benefício para o cidadão é a transparência, acho que a palavra que o Bruno usou aqui agora, né? O público, é uma coisa que eu aprendi no público, quanto mais você for transparente, melhor. Eu sempre parto do princípio,
normalmente algumas pessoas de comunicação falam assim, ou prefeitura ou empresa, não vamos tratar nesse assunto aqui não, porque é muito delicado, é melhor a gente não falar sobre isso. Eu parto do princípio lá, olha, se esse assunto é delicado, a gente tem que falar pra gente entender por que as pessoas acham esse assunto delicado. Pô, se é violência, se é que é uma coisa do governo, do estado, ou se é saúde, se é transporte, a gente vai publicar sobre isso. Tanto que um dos vídeos mais acessados da gente nos últimos tempos foi um vídeo de transporte, que é um assunto não só delicado para Salvador, mas para todas as capitais, porque infelizmente a gente está vivendo um problema de transporte muito grande por todo o processo, né, com Uber, com transporte público, motoboy, enfim. E aí todas as cidades, viu, Paulo? Não é só Salvador, não. Não é só a gente, né? Aí, mas a gente posta sobre isso e dali a gente consegue perceber o que é que as pessoas estão mais quase carentes, como uma pesquisa, né? Você faz uma sondagem ali. Exato. E eu acho que, eu sempre falo assim, caramba, pô, se o cara chegou no Instagram da prefeitura, ou do prefeito, ou chegou no e-mail, ele quer resolver o problema dele. A jornada a gente resolve, Mas tipo assim, a gente tem que criar. Uma pergunta para os outros gestores de outros municípios, que a gente tem mais de 6 mil municípios no país, né? Vamos dizer que 500 dessas cidades aí têm capacidade de investir de alguma forma em canais de comunicação, melhorar essa interação com os clientes. Então, se você investe em tecnologia, se os gestores lá, e aí vem uma mensagem para os gestores do Brasil todo, se eles investem em tecnologia, investem em melhores canais de comunicação, abrem a transparência, você automaticamente traz uma certa economia, traz eficiência para o município. Economia muito grande, mas muito grande. Em várias frentes. Várias frentes, olha, de aluguel de carro a motorista, combustível, papel, aluguel de impressora. Tem um exemplo Isso no digital, da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Não, Secretaria de Saúde... Que é o tempo do médico a média parado, de né? abstencionismo pelo Brasil é 30%. 30%. Então, de um orçamento de uma prefeitura, quanto é o orçamento de uma prefeitura? Sei lá. Por exemplo, a pessoa não ir para uma consulta num médico, é uma vaga menos que está lá. Se você reduz em então, 10%, você aumenta a eficiência em 10%. E você diminui a quantidade do quadro de médicos, porque você vai ter a capacidade... Sim, entendi. Pode ser, você pode contar dar isso isso é exponencial. Uma semana, né? Essa coisa... De 10 pessoas que você de 10 pessoas que você devia atender, você está atendendo 7. Ou seja, 2 dias você tem 6 pessoas que você não atendeu. E não só isso, né? O serviço público também, porque a quantidade de gente tem esperando por uma consulta. E você, outra coisa, você mostra a mais eficiência, porque é isso que está transparecendo para a gente um resultado desse. As pessoas notam que a prefeitura está mais eficiente. E precisa, né? Precisa, como precisa, os órgãos públicos precisam melhorar a eficiência no Brasil, né? Por isso que eu digo que quanto mais transparente, melhor, entendeu? E um aspecto bem interessante, estava falando ontem, até tive uma reunião com uma das empresas que estão nessa vertical, né, de produção. Cara, vocês não lembram, mas quando a gente chegou aqui, quantas pessoas estavam nesse corredor do centro administrativo? Qual era o número de fluxo de pessoas que estavam dentro lá? Era enorme, a gente não conseguia andar. Hoje você vai no centro administrativo, não tem ninguém. As pessoas estão fazendo tudo de casa, tudo do seu escritório. Isso e só estão só indo lá resolver aquilo que não conseguem ser resolvido porque está com algum entrave, alguma pendência. Por enquanto, né? A ideia é digitalizar tudo, né? E se você vê, se você prestar atenção que a gente vê lá, geralmente são pessoas que não têm a maturidade ainda. Que o WhatsApp... quando o WhatsApp entrar, vai ajudar. Aí traz um ponto que eu queria tocar aqui, que a gente conversou antes, né? Antes de iniciar a gravação aqui. Como atingir esse público? Como utilizar a tecnologia, inteligência artificial, sei lá, bots por voz, por texto, por WhatsApp, para atingir 100% do público. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente pode usar da tecnologia para... Cara da comunidade lá na ponta que não está educado o suficiente para corresponder. Eu acredito no robô humanizado, na mensagem humanizada,
na interação realmente. Carro de som não vai existir mais, não. Acho que não vai não. Não, mas depende, né? Vai que tem um público que gosta do carro. Anunciando o número do WhatsApp, passar lá, né? Olha, eu acredito muito nessa questão do... E até para cidades pequenas eu faço às vezes consultoria para alguns prefeitos de outras cidades até do interior da Bahia e as pessoas falam assim, mas você trabalhar com tecnologia, como é que você vai trabalhar em rede social em uma cidade que às vezes tem uma capacidade de internet menor? É porque eu acredito que comunicação é a mesma coisa da conversa, como a gente está conversando aqui. É verdade. Vocês estavam comentando no início aqui de um desafio aí de questão educacional mesmo, né? Tem uma parcela da população que não sabe ler e escrever. Como vocês olham para isso, né? Beleza, a pessoa tem o WhatsApp, mas não sabe ler e escrever, então eu tenho que comunicar com ele via áudio, via vídeo. Como é que vocês enxergam a inteligência artificial, como eu trouxe antes, como uma forma de atingir esse público também? Bem, eu acredito muito na inteligência artificial, até para fazer essas análises de dados, de ver como é que se comporta, né? Então, a mensagem, para isso aí, eu acredito na tecnologia de mensagem humanizada. Certo? Ou seja, mensagem de voz, o próprio robô pode gerar a voz, pode entender a voz. Isso aí é a revolução que já está acontecendo, né? Então, isso a gente já vê. Eu acho que isso não precisa ser para todo mundo, porque também isso tem um custo que não mas esse custo tende a cair, né? Ser mais eficiente. É mais sob demanda agora, então fica mais... Mas eu acredito muito nisso. E o futuro, na verdade, é o futuro. E com isso você acredita também, Paulo, que a eficiência do órgão público vai melhorar com esses meios de inteligência artificiais ajudando a solução de problemas aí? Eu acho que a gente... Total, né? Que a gente vai conseguir atingir mais pessoas, conseguir resolver mais problemas. Essa questão, por exemplo, até de investimento, né? Com essa evolução de capacidade de você abrir empresa tão rápido, Salvador alcançou mais empresas para irem para lá. Então até é um convite que a gente sempre faz quando vai para os lugares, as pessoas irem para Salvador, querem investir lá, porque às vezes a gente tinha um perfil de que as pessoas queriam ir para Salvador apenas para curtir. Hoje, principalmente com a pandemia, muita gente que de Salvador ou de outros lugares foram para Salvador para, não, vou ficar aqui durante a pandemia. E, foi curtindo a cidade e já abriu empresa. Por exemplo, tem um banco que abriu uma sede lá agora. Então, você percebe que essa coisa da tecnologia e você reduzir a questão do papel ou evoluir a questão tecnológica, você consegue trazer pessoas que olhavam a sua cidade, olhavam a empresa de outra forma, né? Isso é essencial. E eu sempre brinco que não é só capital, as cidades do interior também podem fazer isso, como você está falando. Tipo, por você reduzir papel, você vai conseguir pegar uma cidadezinha do interior, às vezes tem um valor total de investimento baixo. Pô, imagine, se você reduz isso, você consegue fazer mais coisas e produz mais, e sua gestão consegue ficar mais eficiente, né? Você falou cidade do interior, a gente teve uma reunião com um prefeito na cidade do interior que ele estava com uma crise, e aí eu vou compartilhar com vocês, para receber IPTUs atrasados, impostos atrasados, né? Ele disse que estava com mais de 60% de atraso nos IPTUs. Cidades pequenas, eu acho que tem problemas maiores, mas algum de vocês já usou esses meios de canais digitais para orientar, para incentivar pagar o IPTU antecipado, gerar mais... Porque a prefeitura vive de impostos, né? Ela não produz nada. Então, a gente está com uma eminência agora, nessa semana já um processo de fazer uma campanha para isso. Já está sendo feita. Está sendo feito já. Essa semana já está acontecendo. E isso faz com que a prefeitura tenha recursos para investir novamente na cidade. Né? Fazendo um merchan aqui, viu, Ori? Está fazendo a campanha do Refis aqui da Prefeitura de João Pessoa com a plataforma um refinanciamento. Então você vai lá, fazer um abatimento na multa, tal. E você já direciona até para quem está. Porque a gente não tem mas você não vai cobrar quem não está devendo, né? Senão você paga em dobro, né? Mas isso é que é a parte mais inteligente, porque você tem essa capacidade de classificar e trazer cada assunto
Às vezes o cara nem sabe que estava devendo. Um tema que é um tema que pode complicar um pouquinho, que é a gestão desses dados. Que está falando aqui, na prática, eu tenho que ter a tecnologia para interpretar, entender esses dados, mas essa base de dados são informações sensíveis aí, né? Eu tenho informação de débito de um cidadão. Como é que vocês enxergam essa questão de proteção de dados, E o que é que estão fazendo? E o que é que estão fazendo? Eu vou te falar. Eu sempre brinco, a gente lá na prefeitura falou, eu cuido como se fosse da minha casa, sabe? Se o dado é das pessoas, então a gente, quem cuida disso, a parte da tecnologia, eu a acho gente que produz a mensagem e aí a parte tecnológica dispara. Gostei da frase, viu, Paulo? Eu cuido como se fosse da minha casa, né? Exatamente. Então eu acho que essa é uma forma como na Smart Space a gente faz, né, Ari? A questão de preocupação com isso, que a gente, querendo ou não, coloca lá dentro dos nossos clientes uma solução que vai. Tratar todos esses dados, né? Então comunicar diretamente, é uma comunicação direta. Você fala diretamente. E quando a gente comunica direto e a gente trata com dados sensíveis de pessoas, né? Eu posso e eu tenho o direito também como gestor de fazer o melhor por aquele cidadão e saber o máximo que eu preciso dele também, que é o retorno que ele vai me dar através de pesquisa. E com isso, Aloysio, é uma coisa que a gente sempre tem colocado, é que os gestores, os políticos, né, e aí eu não vou nem pular tanto do político, mas do gestor, ele começa a ter a capacidade de não precisar esperar por uma eleição para mostrar que ele está fazendo a coisa correta. Ou seja, ele tem os 4 anos, 100% do tempo... Trabalhando toda a sua gestão. Porque não adianta. Eu acho que cada vez mais os órgãos municipais está ficando mais transparente com o mundo digital e não adianta deixar para os últimos 3 meses. Não. Aquela coisa de voto cabresto não existe mais. Então o cara vai ser avaliado pelo período todo, né? E eu acho que essa ferramenta de interação, de sentir, né, como o prefeito sente lá, na pele, no tete a tete, de imediato o que precisa ser feito, é importante. Eu vou dizer qual foi a minha estratégia de quando eu fui vender a ideia do Multichain. Eu disse, prefeito, o senhor já ligou precisou resolver algum problema e ligou para um atendimento e aí por um problema da telefonia a ligação caiu, tu já teve algum serviço desse que te ligou de volta e continuou o atendimento? Aí ele lembrou de um. Ponto. É isso aqui que eu quero. Eu quero que a ligação caia e a gente volte a ligação e continue atendendo do jeito Mas que tá melhor nem cair. Eu quero que você nem ligue, cair, na próxima vez que você ligar, ligou. ou mandou uma mensagem, ao invés de ligar, mandou uma mensagem no WhatsApp. Quero isso aqui. O atendimento continue pelo WhatsApp. Terminar o atendimento do cara. Entendeu? Por qualquer desses canais, cara. Entendeu? Fantástico. Então como é? Vamos lá, para vender aqui. Então, prefeito, vamos vender. Prefeito, você já ligou para algum lugar e a ligação caiu, então ligou novamente e a pessoa sabia quem você era, o que estava tratando, sem precisar você dizer tudo novamente? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque, na realidade, o que acontece é o seguinte, existe um preconceito quando a pessoa vai ligar para a prefeitura. Ele já pensa que não vai resolver nada. Ele já está na cabeça dele que não vai resolver nada. Mas muitas vezes é assim mesmo. Não as duas aqui. Eu sei que vocês estão resolvendo. Mas a nossa missão é essa. É chegar nesse nível e desconstruir isso. E isso não estou dizendo que isso não foi uma coisa de muito tempo para comunicação. É pregar internamente, cultura, para que as pessoas entendam que agora é diferente. E não é um desafio só das prefeituras. Tem muita empresa aí. Não, mas a gente não está falando de prefeitura, empresa privada mas também. Só que se você usar a ótica de ser... A prefeitura é uma das maiores empresas. Assim. Do estado, né? A prefeitura de uma capital é a maior empresa do estado, se você pensar bem, né? Eu parto do princípio, eu digo, pô, se fosse minha mãe... A gente só não gera riqueza, mas a gente é uma empresa. Se fosse minha mãe, se fosse meu pai ou eu estivesse naquela situação, eu quero que seja resolvido da mesma forma que aconteça com essas pessoas. Às vezes acontece, não, isso aqui é impossível resolver. Eu falei, mas às vezes a pessoa... Eu sei que a prefeitura não vai resolver todos os problemas,
como tem muito pedido às vezes de emprego, eu quero um emprego. Aí já acontecia muito isso no início, né? Quando eu trabalhava ainda só na Interação. Quando eu comecei lá era Interação, aí tinha 20 pessoas perguntando que queriam um emprego. Eu falei, eu vou responder todas as 20. Aí você chegar e falar assim, oi, não, fulano, mas infelizmente a gente não tem como, eu vou indicar aqui o sim pra você levar seu currículo e tal. Aí a pessoa no final fala assim, porra, muito obrigado, viu? O sim é o órgão da prefeitura? Que você disponibiliza vagas de emprego. Mas às vezes ela não estava preocupada porque ela já sabia que já tinha levado lá e tal. Mas ela recebeu a resposta e percebeu que a prefeitura estava preocupada com o sentimento dela. E as pessoas hoje em dia, elas muitas vezes estão mais preocupadas com o sentimento de alguém ouvir ela do que resolver. Eu queria só colocar uma pergunta final aqui para... A gente falou aqui de uma série de benefícios principalmente do Omnichannel, né? E claro, como fazer essa correlação entre tantas coisas, né? E tantos dados e tantas tecnologias. E eu trouxe essa questão da cidade conectada justamente por isso, né? Porque, enfim, um monitoramento de um sinal de trânsito pode impactar numa comunicação que você está tendo com o cidadão. Mas aí tem o internet das coisas, né? Exatamente. Você jogar aí a camada de internet das coisas em cima da comunicação omnichannel, aí é que você vai... Não, isso aí eu quero... Era isso que eu queria puxar. Agora eu não sei em Salvador, mas a gente está com um projeto que a gente já fez a cobertura. Vão precisar de 6 antenas só de cobertura LoRaWAN. E nós vamos ter um canal público de LoRaWAN com sensores. E aí, para resolver um problema de roubo de cabo e controle de fibra, a gente criou um sensor. Lá até depois eu te passo um projeto que a gente colocou dentro da linha na linha do poste. Então, se tiver algum rompimento ou então uma diferença de peso, a gente vai estar avisado. Do lado nosso, Luiz, do Smart Space, é mostrar que a gente está disponível, né, para ofertar, assim como a gente já faz para grandes clientes privados, bancos, órgãos públicos federais, autarquias. A gente tem presença no Brasil todo e outras prefeituras, né? A gente tem um case de sucesso com a Prefeitura de Porto Alegre desde a Copa do Mundo. Lá atrás, a Prefeitura de Porto Alegre sempre foi inovadora nesse aspecto aí. A gente está na Prefeitura de Aracaju com um parceiro nosso também. E outros órgãos públicos que a gente está no Brasil todo presente, entregando esses canais omnichannel de comunicação para facilitar a vida das pessoas que trabalham, que querem maior produtividade, né? Mas também para reduzir custos, aumentar a eficiência operacional, aumentar a receita, receber mais os débitos atrasados, interagir melhor, dar uma resposta automatizada na hora que for necessário, né? Então, eu acho que... Resposta rápida, né? A resposta rápida, né? Não, eu queria aproveitar então colocar um QR Code aqui na tela, viu? Vamos colocar esse QR Code na tela para quem quiser fazer uma demonstração, o pessoal da Prefeitura de Salvador também, que não é nosso cliente ainda. Então é só marcar lá com o nosso time de vendas para fazer uma demonstração aí do que é possível fazer, deixar o agradecimento. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bruno. Prazer receber vocês. E vamos marcar outras, né? Eu acho que temos muitos temas aí. A gente acabou falando um pouco aqui de colaboração interna dos servidores públicos. Enfim, eu acho que cabe uma outra conversa só sobre isso também. Mas e aproveitar, Luiz, se você está assistindo esse podcast pelo YouTube também, encaminha para algum amigo, né? Algum gestor, alguém que tem interesse em melhorar a qualidade do atendimento. Compartilha isso com as pessoas dos seus grupos aí, para eles terem conhecimento. E dá um likezinho também, que a gente ganha crédito aqui. Não ganha dinheiro não, mas ganha crédito. E siga a nossa conta, que vamos ter outros podcasts desse e vídeos que vai poder ajudar ainda mais. Maravilha. Deixar a palavra aí com Paulo e Bruno. Gente, eu quero agradecer demais o papo. Acho que foi super enriquecedor pra gente. É quase uma aula aqui com esse mestre. E com vocês também da Smart Space, Ari, vocês também, de certa forma, é importante a gente entender que esse processo é um aprendizado coletivo. A prefeitura está totalmente disponível para conversar também com outras, conversar também com a iniciativa privada, porque eu acho que é assim que a gente vai evoluir, não só a nossa cidade, mas como o Brasil como um todo, né? A gente precisa muito disso. Agradeço demais o convite, estamos aí disponíveis para as próximas. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer demais o convite aqui, tá perto
A referência. A referência aí. E, pô, vou até fazer um agradecimento aqui do lado. Pô, agradeço ao prefeito que mesmo toda vez que eu precisei de qualquer colaboração lá de Salvador, tiveram sempre de portas abertas. E aí foi isso que fez eu também repetir esse ato com outros também. Eu acho que colaborar é a coisa mais importante no meu público. Então, eu agradeço demais a parceria com vocês. A prefeitura só fez crescer, né? E a gente cresceu juntos, né? Na verdade. Então, eu agradeço o espaço. Estamos aprendendo juntos. Então, e é um processo que não para. É um processo que não para. Cada dia assim, a gente festeja até por ter conseguido enviar 30 mil mensagens, daqui a pouco era 300. Então, pô, foi muito bom essa parceria. A gente teve um trabalho árduo, mas estamos colhendo os lucros agora. Começando, né? Isso aí. Muito obrigado a todos.